Salmo 84. O título aí diz, Anseio pelo santuário de Deus. O tema da minha mensagem hoje aí é bem-aventurados os que habitam na presença de Deus. Porque é exatamente isso que o salmista ele vai descrever e vai relatar neste salmo. Se você se recorda, na pandemia, onde por menor que foi o tempo, onde nós não podíamos nos reunir publicamente, para professar a nossa fé, por menor que foi o tempo ali, mas isso produziu uma certa angústia e aflição. Ué, 2 copos agora? Tá bom, deixa ele aqui. Toma os 2 então, aí. Obrigado. Agora sim. Falta de água não vai terminar a pregação. Vamos voltar então. Então, se você se lembra, na pandemia, onde fomos privados por um momento de celebrar ao Senhor. Ou seja, de nos reunirmos no ajuntamento do povo de Deus para celebrar ao Senhor. E se você é um cristão genuíno, provavelmente você se lembra da angústia que isso causou. Por aquele momento que nós, como igreja, não podíamos celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor. Só que para muitos isso tornou-se um álibi, uma desculpa, para eles nunca mais voltarem para celebrar ao Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que já tinham uma vida com Deus, e assim, nem sei se posso dizer uma vida com Deus, mas às vezes tinham o hábito até de estar no local de culto, simplesmente aproveitaram aquele momento e nunca mais voltaram. Ou seja, eles não enxergaram ali a importância, e não apenas a importância, a ordem de Deus para que o seu povo o celebre. A ordem de Deus, que Deus nos dá para que eu e você possamos nos reunir para celebrá-lo e adorá-lo. Aqui o salmista, ele vai expressar justamente isso. Ele estava privado, por um momento, de celebrar ao Senhor no templo, de adorar ao Senhor no templo. E ele rasga o coração dele e mostra o quanto isso fazia falta a ele. O quanto isso era importante a ele, estar na casa de Deus. E eu sei, que muitos hoje vão dizer, Deus não habita em templos, em prédio feito por mãos humanas. E eu sei disso. Eu sei perfeitamente disso. Muitos vão usar isso como uma desculpa esfarrapada para não se reunirem para adorar ao Senhor. Eu sei. É claro que Deus não habita em um prédio. Mas Deus ordenou que a sua igreja se reúna. E a igreja só é igreja quando eles estão juntos, celebrando ao Senhor e adorando ao Senhor. Você não pode ser igreja sozinho na sua casa, junto com a sua família apenas. Alguns chegaram ao absurdo de achar que isso é ser igreja. Nós não vemos isso na Escritura. Nós não vemos isso em nenhum momento no Novo Testamento, esse cavaleiro solitário da fé, onde há um abandono total da palavra de Deus, da comunhão, ou seja, de vivermos juntos como igreja, como povo, como filho de Deus, celebrando ao Senhor. E é claro que quando nós vivemos assim como a Escritura diz, é claro que nós, em algum momento desta caminhada, iremos ferir uns aos outros. Algumas vezes pode ser até de maneira intencional, mas na maioria das vezes não é intencional. E aí então temos que aprender a pedir perdão, a perdoar e a caminharmos e a seguirmos adiante. Então este salmo vai nos mostrar perfeitamente isso. Uma pessoa que está ali e o anseio, o desejo do coração dela, ela expressa nos versos iniciais o quanto ela ama a presença de Deus, e isso ela remete ali no templo. Ela mostra ali, o salmista vai mostrar isso, o amor, o desejo profundo em buscar a Deus, em celebrar ao Senhor na casa de Deus. Ou seja, aonde Deus se manifestava, aonde Deus falava com o seu povo. E não apenas isso, porque nós temos aqui basicamente 3 princípios aqui. Nós vemos aí do verso 1 ao verso 4, aonde o salmista ele vai descrever esse anseio, do coração daquela pessoa que ama a Deus, ama a presença de Deus. Depois nós vamos ter aí do verso 5 ao verso 8, nós temos uma segunda divisão, aonde ele mostra a força dos que estão ali na peleja, a força daqueles que estão na peleja com fé, que eles confiam em Deus, eles esperam em Deus, onde eles depositam a total esperança no Senhor.
ele vai citar aqui o Vale de Baca, né? Ou aqui na versão Almeida século 21, ele vai tratar do Vale de Baca, outras vai falar o Vale do Choro, o Vale das Lágrimas, né? Para descrever isso. Ele diz, olha, mesmo um cristão ele vai passar por esses longos períodos, né? Ele pode passar por períodos de dores, sofrimentos, mas ele há de encontrar força, né, na presença de Deus, e não apenas isso. Ele é transformado em meio a esses vales, né, que eu sei que inúmeras vezes eu e você nós detestamos, né, os vales de sofrimentos, vales de lágrimas, de dores, angústias e aflições. Nós queremos nos ver livres, né, desses vales, né? Todavia a Escritura diz que eles serão constantes nas nossas vidas, né? E um cristão genuíno, juntamente, né, porque a ênfase do texto aqui é junto. Igreja é isso, é junto. A comunidade adorando ao Senhor, ou seja, os santos adorando ao Senhor. E ele diz, olha, eles atravessam, ou seja, a igreja junto, o povo junto, ou seja, um servindo de força ao outro, um ajudando, auxiliando o outro a atravessar aquele momento difícil, né? Então isso é ser igreja, né? Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, mas sempre estamos ali, juntos, né, caminhando e buscando essa força em Deus. E por último, aí do verso 9 ao verso 12, ele vai nos mostrar a bênção, né, de vivermos nessa dependência, na dependência de Deus e na comunhão do Senhor, né, como nós somos abençoados por vivermos assim, né? E Calvino ele vai destacar que o salmista ele não se contenta apenas com a beleza, né, com a beleza ali do templo, né, aquela beleza externa do templo. Mas ele vai, Calvino comentando, diz que ele busca esta comunhão íntima com Deus, né? Ou seja, algo muito mais profundo, né? Muito mais profundo. E ele manifesta isso por meio de sua linguagem. Então vamos ler aí o Salmo, e conforme vamos ler todo o Salmo e depois nós partimos aí para a exposição. O anseio pelo santuário de Deus. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor Deus dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Então veja, ó Senhor dos exércitos, como teus tabernáculos são amáveis. Ou seja, ele tinha prazer. Então, lembra dessa perspectiva, de alguém que está sendo privado de adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor, e então longe ele para, reflete, e ele se lembra de tudo aquilo que o templo representava. Um judeu, um hebreu, ele sabia disso. A importância do templo, do tabernáculo, onde o povo se reunia para adorar a Deus, eles sabiam da importância desse momento, do ajuntamento do povo de Deus. Então eles tinham um zelo para com isso, com o culto a Deus. Ou seja, a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. E ele diz, olha, os teus tabernáculos são amáveis. Ou seja, eu tenho prazer, eu tenho alegria. E não apenas isso, olha, minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, né? Ou pelo pátio, né? Se você se lembra lá da divisão, né? E ele diz, olha, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Ou seja, junto aos teus altares até o pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados, ou seja, feliz, abençoado, os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Eles estão juntos, buscando ao Senhor, celebrando ao Senhor, mas também de maneira individual. Cada um se esforça para estar ali, buscando a Deus e comparecendo perante o Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Ou seja, um dia no pátio do templo
é melhor do que estar nas tendas ou em meio aí os melhores lugares deste mundo. E ele vai dizer: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Ou seja, eu prefiro ser um porteiro à casa de Deus do que um sheik aí fora. Será se nós, como cristãos, como servos de Deus, como Paulo diz que nós fazemos parte deste corpo de Cristo, o qual nós somos membros deste corpo e que devemos estar bem alinhados e bem ajustados, será se nós conseguimos enxergar essa bênção que o salmista está descrevendo, a bênção de poder servir a Deus juntamente com os nossos irmãos? Ele está dizendo: olha, eu tenho prazer, eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus do que ser um sheik aí fora. Será se nós conseguimos enxergar essa beleza e esse privilégio que é para mim e para você podermos servir a Deus e cultuar o nosso Deus? E ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Então eu quero começar da seguinte maneira: aonde você guarda o seu coração? Pois afinal de contas a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, que acima de tudo que nós devemos guardar é guardar o nosso coração. E o texto bíblico explica o porquê que você deve cuidar do seu coração e guardar o seu coração. O texto continua dizendo que ele dirige o rumo da sua vida, né? Ou porque deles procede a saída da vida. Ou seja, nós devemos guardar o nosso coração para que ele não se endureça com o pecado, ou devemos também guardar o nosso coração para que ele não se quebre com as provações desta vida. Então você tem que tomar cuidado do seu coração. Onde você guarda o seu coração? Porque muita gente tenta guardá-lo em si mesmo, né? Muitos evitam se misturar, muitos evitam amar ou se envolver com medo de sofrer. Mas na verdade isso aí já é uma tragédia. Não existe essa possibilidade. Onde você guarda o seu coração? Só há duas alternativas possíveis, para mim e para você. Ou você guarda no céu, ou você guarda no inferno. Não há outra saída. Ou você guarda no céu e consegue prosseguir caminhando, amando, perdoando, aprendendo a pedir perdão. Ou seja, um coração aí à prova de choque, né? Ou seja, aquela pessoa que já está lapidada, né? Já foi tratada. O couro é grosso, mas o coração é mole, né? Já está calejado pela vida, mas o coração ainda continua mole. Ou você guarda o seu coração no inferno. Você endurece e você vai ver ele se endurecendo, trincando, quebrando, ficando em pedaços, até virar pó. Você tem que escolher. A sua alternativa e a minha alternativa deveria ser apenas guardar o nosso coração no céu, em Cristo Jesus. Ou seja, o lugar mais próximo do céu, na terra, é a igreja. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é uma loucura a pessoa banalizar esse momento de culto a Deus. Por isso que é uma loucura a pessoa não ver a importância de nós celebrarmos a Deus como igreja. Porque veja, meu irmão, no céu, o que mais reflete o que nós iremos contemplar na eternidade é o corpo de Cristo, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos desprezar a igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, o povo de Deus. Então o Salmo 84 foi escrito por alguém que não estava mais em Jerusalém. Ou seja, ele não vivia mais próximo do lugar da adoração. Portanto, ele estava impedido até mesmo de entrar no pátio ou no átrio, como ele descreve aí no verso 1 e no verso 2. Ou seja, ele estava muito longe para celebrar, talvez ali as 3 festas anuais dos judeus, como a Escritura nos mostra de maneira bem clara. E diante deste cenário, diante desta circunstância, ele rasga o coração e mostra que ele estava morrendo de vontade de voltar ao templo. Que ele estava ali, o maior desejo, o anseio dele era estar na casa do Senhor. E por isso tornou-se um salmo de peregrinação, né? Ou seja, onde as pessoas estavam passando por vales, estavam longe de casa, não podiam adorar a Deus. E como eu disse, o salmo ele está dividido em 3 partes, né?
que são muito bem destacadas, e nós podemos perceber por meio destas divisões, né, o estado de maravilha que o salmista se encontra, e ele enfatiza, né, ele revela que o melhor lugar do mundo, né, o lugar mais seguro para se estar, era na casa de Deus, ou seja, no templo de Jerusalém. E hoje não mudou. Hoje não mudou, nós também precisamos enxergar isso. Então, do verso 1 ao verso 4, nós temos ali essa comunhão na casa de Deus, que ele descreve essa importância de celebrar a Deus no templo, ou seja, que ele volta, ele começa a meditar naquilo que ele não podia mais fazer hoje, e ele enxergava aquilo como algo muito importante na sua vida. Depois do verso 5 ao verso 8, ele mostra esta peregrinação, né, até a casa de Deus, ou seja, esse longo período que nós temos que enfrentar, esses vales que nós temos que passar, mas que nós não estamos sozinhos, que Deus está comigo, com você, e não apenas Deus, mas Deus também nos envia pessoas ao nosso lado que, como diz Paulo, né, servem de lenitivo a nós, ou seja, nos auxiliam nesta caminhada. E aí também, por findar aí, a ministração na casa de Deus, né? Então nós vemos que o coração do salmista, conforme nós podemos ver por este salmo, revela o desejo dele, ou seja, de estar, mais uma vez, adorando a Deus no templo, em comunhão com o povo de Deus. E esse deve ser o meu e o seu desejo também. O desejo de cultuar a Deus e de estarmos em comunhão uns com os outros. E não há como que eu vou estar em comunhão com Deus se eu não estou ligado em uma igreja local? Como que eu vou viver esse corpo de Cristo se eu não quero me envolver? Não existe zorro da fé. Não existe essa possibilidade de você servir a Deus do seu jeito, lá na sua casa, sozinho. É nesse ambiente, aonde Deus fez cada um de nós, um diferente do outro, né? Cada um com suas características aí, e isso vai trabalhando e lapidando a mim e a você. Então, primeiro ponto aí, a comunhão na casa de Deus. Então o salmista, ele começa destacando o seu sentimento quando ele pensa na comunhão da casa de Deus, né, na casa de Deus. E ele mostra isso. Para um judeu, para um hebreu, o templo era o lugar mais sagrado do mundo. Era o mais sagrado do mundo. No Santo dos Santos, você se lembra, na divisão, era a parte mais sagrada do templo, onde Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestava ali, né, a Shekinah, né, de Deus, a glória de Deus, né? O hebreu amava o templo, ele visitava o templo frequentemente e com alegria. Nós vemos que os pais de Jesus praticavam isso, né? Levaram Cristo ainda bebê, de acordo com o relato lá de Lucas capítulo 2. E não apenas isso, eles iam anualmente às festas religiosas, descrito lá também em Lucas capítulo 2. Né? E para o salmista, aquele era um lugar especial. Como ele descreve aí no verso 1, ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Era algo especial para ele, ele suspirava e chegava a morrer de vontade de estar na casa de Deus, no templo, onde Deus se revelava, né? Verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E não apenas isso, ele diz, olha, até o pardal e a andorinha se sentem bem lá. Ou seja, e talvez, né, de maneira bem didática ali, duas aves que não têm valor algum, né? Talvez simbolizando muito o que nós somos, né, para este mundo. Um pardal, ou até hoje em nossos dias, qual valor tem um pardal? Nenhum. Andorinha, nenhum. E ele descreve isso, olha, o pardal encontrou morada. Ou seja, tente vislumbrar isso, né? Ele está ali meditando no templo, né? Ele está meditando em todo aquele cenário, e ele consegue chegar a esta reflexão. Até os pardais encontraram repouso aqui. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Ou seja, ela conseguiu achar um lugarzinho para cuidar dos seus filhotes ali. Ali. Ou seja, o templo, nestes versículos, nós podemos perceber que a comunhão na casa de Deus era agradável ao coração. Ou seja, traz alegria, é amável.
Os teus tabernáculos são amáveis. Não apenas isso, é animador. Traz ânimo ao coração, vigor. Ou seja, um desejo de adorar ao Senhor, como ele descreve também no verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo, né? Às vezes nós podemos até ter essa reação, né, do nosso corpo, né, ter essas manifestações quando trata-se de outro ser humano, né? Às vezes quando você pensa na sua esposa ou em algum lugar muito bonito que você foi, mas quando trata-se de Deus, deste momento de nós celebrarmos a Deus juntos, ou seja, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, talvez não haja essa vibração, esse desejo, né, de contemplarmos ao Senhor. Então, longe de casa, longe de Deus, o salmista ele encontrou tempo, né, para pensar nisso, para recordar e refletir sobre tudo, até mesmo desses pequenos detalhes de aves, encontrando lugar no templo, encontrando uma certa morada ali. Ou seja, ele lembrou até que os pássaros costumavam fazer ninhos, né, nos arredores ali do templo, né, nos cantos da casa de Deus, né? O filho pródigo também pensou, né, quando ele estava ali na beira, na míngua, aí ele voltou a pensar, olha, até os trabalhadores de meu pai estão melhor do que eu. Ou seja, longe de casa, longe de Deus, geralmente nós paramos e pensamos, caímos em nós mesmos e retornamos, né, arrependidos em fé. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite e a sua vida esteja assim. Você tentou ou está tentando levar a sua vida longe de Deus, querendo conduzir a sua vida à parte de Deus. E isso é loucura. Se você quiser continuar conduzindo a sua vida à parte de Deus, você deve estar preparado para o sofrimento, para a angústia, para a aflição. Porque não há alegria. Não há alegria longe de Deus. Não há paz longe de Deus. Não existe isso. O texto bíblico é bem claro. Deus diz, para os perversos, disse o meu Deus, não há paz. Ou seja, longe de Deus você pode ter dinheiro, sucesso, status, mas paz não. Paz, alegria, gozo, como o salmista está descrevendo, somente na presença de Deus. Então ele pega duas aves sem valor algum, como o pardal e como a andorinha, que de acordo com o relato lá de Jeremias, no capítulo 8, era uma ave ali migrante, migratória, ficava para lá e para cá. Ou seja, não parava, não tinha parada. E ele pega essas duas figuras e aplica nesse contexto. Provavelmente a conclusão do salmista é que tanto o pobre que fica ali jogado de lado, porque nós, neste mundo, é assim, um cristão genuíno, nós somos a vergonha para este mundo. É tolice o crente esperar que o mundo possa aplaudi-lo. É tolice você ficar esperando que o mundo venha e dê um tapa nas suas costas. Se mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você espera que eles tenham uma atitude diferente para um cristão genuíno? Não. Os que são aplaudidos, você vê que estão totalmente distantes da palavra de Deus. Mas o que ele quer mostrar a mim e a você aqui, que mesmo este pobre escanteado aí, ou peregrino errante, como a andorinha, eles sempre vão encontrar o que precisam na comunhão, na casa de Deus. Ou seja, o que nós precisamos? O que todo ser humano precisa? Ele busca alegria, ânimo, acolhida. E ele está dizendo, é no templo, é na casa de Deus, é no ajuntamento do povo de Deus que nós vamos ter isso. A igreja é um lugar de comunhão para toda a gente. Eu sei, né, que muitos vão dizer, mas igreja, os crentes precisam saber, né, a diferença entre igreja e templo. Templo não é igreja. Eu sei que o templo não é igreja. Mas toda igreja, ela precisa de um local para reunião. Isso é fato. Pois é na reunião que ela é igreja. É na assembleia. É na assembleia que ela torna-se igreja. Nós não idolatramos o prédio. Nós não idolatramos lugares. Deus está onde o povo dele, em assembleia, se reúne. Igreja é igreja quando ela está reunida em assembleia, no ajuntamento do povo de Deus. Ora, a comunhão da igreja é para todos os pobres, é para os pobres. Pobres desprezados pelo mundo, né, que somos a escória. Aqueles que andavam perdidos,
né? Sem rumo, sem sentido, sem propósito, até que um dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos, quebrantou o nosso coração, nos fez enxergar a nossa miséria, e então nos moeu, e então Ele nos traz de volta para o Pai. São esses os pobres, os pobres. Pobre de espírito, como Jesus disse lá em Mateus, não é? No capítulo 5. A comunhão da igreja é para os peregrinos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vagantes, errantes, né? Insatisfeitos, que buscaram refúgio, refrigério, prazer, alegria, em muitos lugares. Mas se não fosse pela graça de Deus abrindo os nossos olhos e quebrantando o nosso coração, aí então nós enxergamos a verdade. Como Jesus disse lá em Mateus, né? Segundo o relato de Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Ele garantiu que aqueles que se prostrarem diante dEle, ou seja, que aqueles que voltarem para a comunhão na casa de Deus, ou seja, junto com o povo de Deus, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, ou seja, buscando a Deus, eles irão encontrar descanso para a alma cansada. Eles vão encontrar refrigério para aquele coração sobrecarregado, para aquela alma sobrecarregada e perturbada. A comunhão da igreja é para os pequeninos, né? Como ele está descrevendo aqui, né? No verso 3, junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ou seja, meu irmão, a igreja é o lugar para você ter filhos e educar os seus filhos. Eles devem crescer perto do altar, não é? Muitos não gostam, né, da expressão, mas nós deveríamos criar os nossos filhos assim, perto do altar, ou seja, da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que privilégio é isso a mim e a você. Mas é uma grande responsabilidade também. É nossa missão. E é por isso que nós devemos tomar cuidado, seja com as nossas palavras ou postura, perto dos nossos filhos. Nós temos que nos policiar. Porque você pode falar 1000 vezes para ele, mas se ele olhar a sua atitude é totalmente diferente daquilo que você tanto verbaliza, ele vai seguir o seu exemplo, e não aquilo que você está falando. Porque veja, no mundo, até mesmo entre os seus familiares, por que eles devem estar perto de nós? Porque eles vão ver que este ambiente é diferente. Não o prédio em si, mas quando nós nos reunimos como igreja. Porque é só quando nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é que de fato, se o Espírito Santo habita em nós, nós iremos andar de maneira diferente. Veja, por exemplo, que eu quero retratar. Lá na sua família de sangue, seus filhos podem ver como são os seus relacionamentos ali. Ele pode enxergar que ali não há perdão, que ali um se levanta contra o outro, e muitos carregam esse ódio, essa amargura por longos e longos anos. Não há reconciliação, não há aproximação, não há comunhão. Agora, quando nós nos reunimos como povo de Deus, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, você e eu precisamos aprender e precisamos estar cientes. Nós vamos falhar uns com os outros. Eu vou pisar no seu calo assim como você vai pisar no meu calo. Algumas vezes pode ser, inclusive, até intencional. Mas na maioria das vezes não é intencional. Mas somos seres humanos, erramos e falhamos. Mas é na comunhão, é na mesa, o assentar da mesa, né? Como celebramos aqui no domingo, a ceia, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. É na mesa, quando nós estamos juntos. Porque não há essa saída a nós, cristãos. Se eu falho com alguém, eu tenho que pedir perdão. E em contrapartida, o irmão precisa me perdoar, a pessoa precisa me perdoar. Porque não é opcional. Jesus não deu esta opção. Se você quiser perdoar, você deve perdoar. Não! Você tem que perdoar. Não é assim? A sua transgressão para com Deus foi infinitamente maior do que qualquer ser humano possa cometer com você. E se você de fato se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo habita em você, Deus te perdoou. Ele te perdoou dos seus pecados. Então os nossos filhos estarão vendo isso. Que ali é um povo diferente, que mesmo que haja falhas entre eles, mesmo que eles errem, mas há uma diferença, eles se amam, eles se perdoam, eles se levantam e seguem mais uma vez o caminho, eles vivem em comunhão, eles aprendem ouvindo o Evangelho, são confrontados pela palavra de Deus,
Então esse é o lugar. A comunhão da igreja é para uma devoção permanente. Ou seja, é você se entregar, né? Se deleitar na presença de Deus, confiar em Deus, se regozijar de estar ali adorando a Deus. Não é isso que é esta linguagem que ele está usando aqui? Né? Eles encontram na casa de Deus um ninho. A andorinha encontra um ninho, uma morada, ou seja, uma família, uma habitação permanente para estar ali edificados. Será que nós enxergamos isso? Assim deve ser a nossa vida com Deus. Na comunhão da igreja. De maneira mais enfática, na comunhão da igreja local. Agora, como eu quero servir a Deus, se nem esse momento, que não é opcional e é tão importante, eu não valorizo, de estar celebrando a Deus juntamente com os meus irmãos. Nós enxergamos isso, será? Nós vamos nos machucar. Isso é inevitável, meu irmão. Inevitável. Nós vamos nos machucar. Mas e aí, vamos aprender a caminhar como igreja, como filhos de Deus ou não? Vamos amadurecer e crescer ou não? Porque no primeiro erro você já descarta as pessoas? Se Deus fizesse isso com você também, como seria? No seu primeiro erro, Deus olhasse para você e dissesse o seguinte: olha, basta, você não é digno de estar ao meu lado. Como seria? A comunhão da igreja é para esses aí, para os pardais, para as andorinhas, né? Talvez não haja espaço aí para a águia, né? Bem ambiciosa, orgulhosa, né? Talvez não haja espaço aí para o pavão, né? Que é muito pomposo, se acha demais, que dá conta de tudo, né? Não, é para a andorinha. A gente tem que abrir mão. É por isso que do novo nascimento, nossa velha natureza fica lá fora. Nós estamos aqui para crescer, desenvolver, né? E encontrar esse refúgio e refrigério a cada um de nós, por meio desta comunhão. Então faça como a andorinha e o pardal, né? Alinhe-se ou anime-se, né? De estar ali na presença de Deus, junto com o povo de Deus, estar ali, fazendo morada, né? A igreja deve ser isso, esse lugar de comunhão, lugar para você guardar o seu coração em Deus, né? Então nós devemos vir para a comunhão na casa de Deus, né? Na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os nossos irmãos. Esse deve ser o nosso desejo. Eu vou mais um dia adorar ao meu Deus, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntamente com os meus irmãos, celebrar ao meu Rei. Segundo, a peregrinação até a casa de Deus, né? O Salmo prossegue e nos conta, né, sobre esta peregrinação de quem vai à casa de Deus. Verso 5. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti. Ou seja, feliz, abençoado aquele cuja força está em Deus, não é em você mesmo. Porque a todo instante nós somos tentados a colocar a nossa esperança na força do nosso braço, no nosso intelecto, no nosso currículo, na nossa influência. O salmista está dizendo, não, feliz, abençoado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Ou seja, ele busca andar de maneira reta. Feliz, abençoado aquele cuja força está em Deus e cujo coração, o desejo dele é fazer aquilo que é reto. Verso 6. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Ó Senhor, né? Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Então veja, vão sempre aumentando a força. Meu irmão, nós precisamos de pessoas para mostrar os nossos pontos cegos. Se você dirige carro, você sabe o que eu estou falando. Você tem os pontos cegos, você não enxerga. Parece que você está enxergando tudo, mas tem algumas coisinhas que passam batido. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas para nos ajudarem nesta peregrinação. Sabe qual que é o problema? É que eu e você somos arrogantes. Nós não queremos pessoas para nos mostrarem, olha, eu acho que você está seguindo um caminho errado.
olha, eu acho que essa atitude que você está tendo não é a melhor. Nós automaticamente ficamos irados quando as pessoas mostram os nossos erros. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas podem não ter tanto tato, elas podem não saber se expressarem da melhor maneira, mas mesmo assim nós precisamos de pessoas para nos ajudarem. Nós precisamos de pessoas para nos mostrar os nossos pontos cegos. Olha, não siga esse caminho. E veja, eles sempre estão juntos, vão aumentando a sua força. Eles estão felizes, abençoados. A ideia é o quê? É aquela pessoa que está completa, ou se sente realizado, ou está caminhando para esse estado, né? De total plenitude. Então não basta ir à casa do Senhor. É preciso você ir com expectativa e alegria no seu coração. Não é isso que o salmista vai dizer? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É este sentimento que eu e você temos quando nós vamos sair dos nossos lares para cultuar a Deus. Ouvir para o culto é um peso, a mim e a você. Porque para muitos o culto pode ser um peso, mas o shopping não, uma festa não. Né? Alguma comemoração em família não é um peso. Mas celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, afinal de contas Deus é amor. Afinal de contas Deus, Ele vai entender, não é? Deus tem que entender tudo, não é? Na cabeça de muitos é assim que funciona. Então é preciso você vir celebrar ao Senhor com essa expectativa, com alegria no coração. E é ali que mais uma vez nós recebemos força e continuamos nos fortalecendo dia após dia, assim como eles estão aqui caminhando, passando pelo vale, vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus. Mesmo que as enormidades, os vales da vida estejam ali diante de nós, juntos, celebrando ao Senhor, recebemos força e continuamos nos fortalecendo. Então nós não vemos no Novo Testamento a qualidade de crente sozinho. Você não vê isso na Escritura. Não, você é templo do Espírito, eu sei. A Bíblia é enfática em dizer isso. Enfática em dizer isso. Mas o templo do Espírito é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós nos reunimos para celebrá-lo, como povo de Deus, para adorá-lo. Então, meu irmão, não se acomode. Não se acomode. Lembre-se, é um privilégio a mim e a você. Há muitos países aí comunistas que os nossos irmãos não podem adorar a Deus. Nós temos o privilégio ainda de adorar a Deus. E achamos que é um peso vir servir ao Senhor, cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor. Problemas? Todos nós temos. Se você for esperar os seus problemas serem solucionados para você adorar a Deus, sabe quando você vai adorar a Deus? Nunca você vai adorar a Deus. Porque sempre encerra um problema, via de regra, inicia-se outro. Você vence um problema e levanta uma outra angústia, uma outra aflição. E assim, nunca houve esta exceção. Olha, em tempos de guerra, de batalhas e aflições, vocês não precisam me servir. Não, o povo de Deus sempre adorou a Deus em meio a dificuldades, em meio a inúmeros problemas, angústias e aflições. E lembre-se, a maior parte dos nossos problemas, nos quais nós vivemos hoje e enfrentamos hoje, é justamente por conta dos nossos pecados, da nossa dureza de coração, das burradas que nós fizemos. E eu não estou aqui em hipótese alguma para te acusar, mas para mostrar a você que nós, mesmo em meio a essas dificuldades, e mesmo que você esteja enfrentando inúmeros vales por conta dos seus pecados, você deve fazer como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu plantei muitos espinhos, mas permita-me colher algumas rosas durante esse caminho. E pode ser, Deus é misericordioso, Ele pode te dar esta graça, que mesmo que você plantou inúmeros espinhos, você possa colher algumas rosas. Mas tenha a atitude que Davi teve. Mesmo diante do pior cenário, ele reafirma a fé em Deus, a esperança em Deus e a confiança em Deus. Então não se acomode. Como eu disse, muitas pessoas já não viam a importância nesse momento de celebrar a Deus. Muitos já não gostavam, não achavam que não precisavam dessa comunhão. E depois da pandemia, eles só aproveitaram isso para usar como uma desculpa esfarrapada, para não celebrar ao Senhor. Então, a vida cristã é vivida na comunhão, na casa de Deus, juntos. Não é um projeto solitário. Não, nós estamos caminhando, né, na perseverança dos santos.
É plural, meu irmão. É plural, é estarmos juntos. Né? E veja, esse vale, né? O vale de Baca, né? Ou seja, o vale do choro ou o vale árido, né? Vai refletir justamente isso. Lugar de dor, sofrimento. Mas na verdade ficou conhecido não por conta dessas angústias ou aflições, mas ficou conhecido por conta, né? Por conta da vegetação ou das árvores que só davam naquela região. Só davam naquela região. Ficou conhecido mais por conta disso, que exalavam, né? Vem mais da questão do bálsamo, né? Então exalavam um cheiro muito forte. Então mesmo enquanto eles estavam peregrinando, né, passando por aquela região árida, seca, mas você tinha esse refrigério, esse odor, né, o cheiro agradável aí, que vem aí para trazer esse, de maneira figurativa, né, alívio, conforto e lenitivo, né? E é claro que nós, como cristãos, nós vamos passar por inúmeros vales. Claro que Deus é tão misericordioso que Ele nos concede, né, a vivermos momentos felizes, alegres, desfrutarmos, né, de muitas coisas nesta vida. Mas passamos por vales. Né? Por exemplo, o salmista ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem me conduzido a pastos verdejantes. Ele tem me guiado junto às águas de descanso. Mas ele não para ali. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Entretanto, então, nós vamos passar por alguns desses vales, seja o vale do choro, o vale das lágrimas. Nós não podemos evitar. Mas a pergunta é, o que nós fazemos diante desses vales que nós enfrentamos? O que nós fazemos? Nós buscamos a Deus e buscamos esse refrigério em Deus? Todos nós cristãos iremos passar por esses vales. São muitas as adversidades que nos afligem. São muitas que nos fazem chorar. São muitas as circunstâncias. Nessa nossa peregrinação aqui terrena, são muitos desapontamentos, né? Desastres, calamidades, perdas, escassez, enfermidades, mortes, decepções, traições. Ou seja, de um modo ou de outro, cedo ou tarde, mais ou menos vezes, todos nós vamos passar por esses vales, sem dúvida alguma. E esses vales, eles são indesejáveis. Nós não queremos. Porque ele é árido, né? Ele é árido. Ele é escuro, pode ser extenso. Longos anos, né? De escassez. Longos anos de sofrimento. Você vê algumas pedrinhas menores, daqui a pouco você se depara com uma pedra gigantesca. Tempos, né? De sequidão. Lugares que muitas vezes parece que você está sozinho, na escuridão. Meio que tateando ali, né? Tateando. Só que nós somos talvez o povo mais fraco que pisou nessa terra. Então nós temos uma aversão total ao sofrimento, à dor, à angústia e à aflição. E em hipótese alguma, eu estou dizendo que nós somos masoquistas, nós não amamos o sofrimento. Mas precisamos ter esse entendimento que eles fazem parte da nossa vida. E esses vales, eles são muito proveitosos. Nós aprendemos muito. Para todos os cristãos, via de regra, ele é indesejável. Mas ele é muito proveitoso. Porque são nesses vales que nós nos tornamos mais fortes. São em meio a esses vales que nós nos tornamos mais humildes. Deus nos moe. A vida faz assim. Deus vai nos quebrando, Deus vai nos moendo. Deus vai nos levando a sermos mais dependentes dele, né? Ou seja, enfim, vai nos tornando a cada dia mais parecido com ele. Ou seja, crente de verdade, tementes a Deus, filhos de Deus. Ele vai nos ensinando dia após dia. Paulo passou por inúmeros sofrimentos. Nossos irmãos, se você ler a Escritura, passaram por inúmeros sofrimentos. E muitos aprenderam o que fazer. Quando você estiver enfrentando esses vales, lembre-se disso. Há conforto e há escape na tribulação. Há conforto e há escape. Por mais que você olhe, parece que você esteja sozinho. Parece que não haja saída. Lembre-se disso. Há conforto e escape na tribulação. Por pior que seja a notícia, por pior que seja a situação, por pior que seja o vale. Só que o problema é que a nossa tendência, quando nós passamos por uma provação, é desesperar.
é desistir, é chutar o balde. Né? Quando falamos, olha, só Deus, parece que agora que estamos, né? Estamos perdidos mesmo, né? Que agora está na mão de Deus. Quando na verdade é ali que nós deveríamos estarmos mais seguros. E para encerrar, né, a ministração aí na casa de Deus, do verso 9 ao verso 12, né, ele diz: ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Ou seja, ele nos ensina, o salmista está nos ensinando a respeito dessa comunhão com Deus, dessa peregrinação até a casa de Deus, ou seja, até a nossa morada celestial, né, a casa eterna, né? E ele nos mostra que nós vemos, em primeiro lugar, essa postura do salmista diante de Deus. Ele é piedoso. Ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo, mostra a bondade ao teu ungido. Né? Um dia em teus átrios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dará graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Ou seja, piedoso. Busca uma vida reta, santa e justa. E não apenas isso, né, a postura do salmista diante dos irmãos. Ele está pronto para servir. Eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus. Nós temos essa disposição para servir a Deus e os nossos irmãos? Nós vemos isso como um privilégio? Ou você é apenas um consumidor? Eu quero ser servido. Não, não quero servir. Não, nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para servir. E conseguimos enxergar isso como um privilégio para nós? Porque, afinal de contas, quem é você? Quem sou eu? Para servirmos a Deus. Quem nós somos? É um privilégio. De onde Deus nos arrancou. De uma vida desgraçada, sem sentido, sem propósito. Uma vida infeliz. Nós, falhos e pecadores. Mas homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que o maior desejo é amar a Deus. E servir a Deus. E isso reflete como Jesus definiu, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, como nós servimos também os nossos irmãos, reflete muito o nosso amor ao nosso Deus. Agora, eu nunca quero servir. Eu nunca quero servir aos meus irmãos, eu nunca quero estar junto com os meus irmãos. Engraçado, Davi vai dizer isso lá no Salmo 16, né? Ele está falando do templo, da adoração a Deus, e de repente ele diz, olha, eu fico feliz de estar com os santos. É isso que ele disse. Eu fico feliz de estar com os santos. Ou seja, com o teu povo. E você? Se alegra? Quando é dia de você vir celebrar a Deus junto com seus irmãos? Nós conseguimos enxergar isso? Nos alegrarmos? A postura do salmista na casa do Pai é que ele prioriza isso. É prioridade. Não é algo secundário. Não. Deus é prioridade. Deus é prioridade, deve ser prioridade a mim, a você. O problema é que nós, muitas vezes, nem sabemos o que é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque Deus não está em segundo lugar. Via de regra, Deus está em último lugar. Deus sempre é aquele que, via de regra, fica com as sobras, não é? Com a sobra do nosso tempo, com a sobra do nosso dinheiro, com a sobra da nossa vida, e que Ele se contente com isso. Que, afinal de contas, Ele está recebendo alguma coisa, não é? Via de regra, queremos oferecer o pior ao nosso Deus. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. O salmista, ele busca o Senhor. Ele clama ao Senhor. E ele entende, é um prazer, um privilégio estar aqui celebrando ao Senhor. Então, na casa de Deus, meu irmão, na comunhão dos crentes, nós recebemos a provisão indispensável para a nossa sobrevivência. E a pergunta que eu deixo para você é: onde está o seu coração? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. E aí?
Se o seu coração estiver na sua família, e a família é bênção de Deus, só temos porque Deus nos deu. Mas a sua família pode ir embora, seu cônjuge pode morrer, você pode morrer. Por isso que é uma loucura a pessoa dizer, meu filho, minha vida. Minha esposa, minha vida. Meu marido, minha vida, né, para as irmãs. Loucura. As pessoas morrem. As pessoas ficam loucas. As pessoas podem nos trair. Então mesmo coisas boas e que não são pecaminosas em si mesmo. Mas se o seu coração estiver na sua família, ou até mesmo na sua saúde, ou em qualquer outra coisa, as chances são muito grandes que ele vai se quebrar. Pode ter certeza. Para muitos a saúde tornou-se um Deus, infelizmente. Vou servir ao meu Deus até que um câncer possa me assolar. Vou servir a Deus até que uma enfermidade bata a minha porta. Então a sua saúde tornou o seu Deus. A sua saúde tornou o seu Deus. Ou qualquer outra coisa. Se você colocar a sua esperança em qualquer outra coisa, as chances são de que ela ou o seu coração vai se quebrar. Se o seu coração estiver no pecado, ou mesmo nas coisas desta vida, pode ter certeza que ele vai se endurecer. Ele vai se endurecer. Se você não colocar o seu coração em nada e em ninguém também, né? Aquela pessoa que se fecha, você vai ver também a sua vida ruindo. Como boneco de cera, né? Desintegrando, desfazendo. O meu coração e o seu coração deve estar em Cristo Jesus. Nosso coração deve estar em Cristo Jesus e no povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois afinal de contas, o irmão que está ao seu lado, Deus morreu por ele. Cristo morreu pela sua igreja. Então não podemos desprezar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é nesse mundo aí, quando nós de fato colocamos a nossa confiança em Deus, o nosso coração em Deus, no povo do Senhor, né, em Deus em primeiro lugar, e caminhamos juntos como igreja, como povo do Senhor, nós vemos Deus cuidando de cada um de nós. Deus nos fortalecendo, Deus colocando pessoas que são refúgio e refrigério, né? Ou como Paulo disse, lenitivo, uma espécie de calmante a mim e a você. Que mais essa noite eu e você possamos refletir nisso. Temos prazer em nos reunirmos na casa de Deus para celebrarmos ao nosso Deus juntamente com os nossos irmãos. Tenho prazer em servir a Deus e aos meus irmãos, porque o salmista está dizendo, eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus do que um sheik aí fora. Que Deus nos dê graça, quebrante o meu e o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.